Olá, seja bem-vindo ao canal Sede Sapiência. Nós voltamos a gravar as nossas homilias dominicais. Neste vídeo vamos refletir sobre a liturgia da palavra no 29º domingo do tempo comum. Neste domingo, o evangelho proclamado pela igreja é de Marcos, capítulo 10, versículos de 35 a 45. Nesse trecho, nos é contado o fato de que os irmãos Tiago e João, os filhos de Zebedeu, se aproximam de Jesus para pedir um lugar de destaque no reino de Cristo. Eles pedem para um sentar-se à direita e o outro à esquerda de Jesus no seu reino. Obviamente, Jesus desaprova o pedido dos dois e lhes faz algumas indagações. Os outros discípulos, ao saberem do pedido dos dois irmãos, também ficam assim admirados e ficam indignados diante do pedido dos dois. Isso mostra que também eles tinham uma compreensão do reino de Deus ainda equivocada. De fato, os apóstolos de Jesus, eles refletem aquilo que a maioria dos judeus da época pensavam a respeito do reino messiânico. A maioria dos judeus, na época de Jesus, esperavam que quando o Messias viesse, ele faria uma restauração do reino davídico. Seria um reino de prosperidade, um reino de paz, mas apenas de forma humana, em que seriam restauradas as condições sociopolíticas e econômicas das pessoas. Mas Jesus deixa bem claro que o seu reino não é deste mundo. Jesus veio inaugurar uma novidade naquilo que significa o reino de Deus. Jesus, mais que o Messias esperado, é o Messias inesperado, porque o seu reino traz uma novidade chocante para aqueles que estavam aguardando um reino simplesmente temporal na sua época. Jesus traz um reino em que ele mesmo é o maior exemplo, em que não se briga por poder ou por lugares de destaque como nos reinos humanos, mas que o maior de todos no reino dos céus é aquele que se coloca no último lugar, é aquele que serve a todos. Jesus aproveita dessa ocasião em que Tiago e João pedem esse lugar de destaque, em que os outros apóstolos se indignam com esse pedido, para dar aos discípulos uma grande lição. O evangelho deste domingo é concluído com o seguinte ensinamento de Jesus. Vós sabeis que os chefes das nações as oprimem e os grandes as tiranizam. De fato, os reinos humanos, marcados pelas paixões humanas, marcado pela busca do poder, é um reino onde há competição, há partidos, há rivalidades, há tirania e há toda espécie de abuso do poder. Mas Jesus diz, mas entre vós não deve ser assim. Quem quiser ser grande, seja o vosso servo. E quem quiser ser o primeiro, seja o escravo de todos. Porque o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida como resgate para muitos. O maior exemplo de como nós devemos nos portar no reino de Deus, de como nós devemos ser, de como nós devemos viver para pertencer ao reino de Deus, de fato, para que o reino de Cristo ele se instaure em nós, é o próprio Cristo. Ele nos dá o exemplo, porque ele, sendo Deus, ele se faz pequeno e se coloca ao serviço de todos. A vida de Cristo foi uma vida de oblação e de entrega. Na última ceia, Jesus nos dá um exemplo surpreendente, em que ele mesmo se abaixa aos pés dos discípulos e os lava. E Jesus diz, olha, se vós que me chamais mestre e senhor, vós dizeis bem, porque de fato eu sou. Mas se eu que sou vosso mestre e senhor vos lavei os pés, vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo para que façais a mesma coisa que eu fiz. E Jesus diz, olha, façam isso e vocês serão felizes. O segredo da felicidade está em descobrir que a nossa vida não foi feita para uma busca de nós mesmos,
mas para uma doação pessoal. Nós encontramos cada vez mais a nossa identidade quanto mais nós somos capazes de amar, quanto mais nós somos capazes de nos doar, quanto mais nós somos capazes de servir e fazer da nossa vida um ato de entrega, um ato de oblação para o nosso próximo. Esta oblação de Cristo, ela encontra o seu ponto culminante na cruz, em que Cristo, de maneira gratuita e de maneira profunda, ele se dá por inteiro para a nossa salvação. Ele realiza o maior serviço, o serviço da nossa salvação. E tudo isso sem nós merecermos. São Paulo resume esse exemplo de Cristo no capítulo 2 da carta aos Filipenses, chamado hino cristológico desta carta, em que ele nos apresenta o Cristo que, tendo condição divina, não fez uma usurpação desse ser semelhante a Deus, mas esvaziou-se de si mesmo, assumindo a nossa condição humana, assumindo a condição de um escravo e fazendo-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo é o maior exemplo de como nós devemos viver no seu reino. E nesse capítulo 2, no versículo 3, São Paulo, ele nos dá um pensamento, nos apresenta um pensamento que penso que seja um dos maiores desafios para nós vivermos a nossa fé, vivermos o cristianismo e vivermos o amor ao próximo, o serviço ao outro. São Paulo diz: nada façais por espírito de partido ou vanglória, mas que a humildade vos ensine a considerar os outros superiores a vós mesmos. Que a humildade nos ensine a considerar os outros superiores, mais importantes que a nós mesmos. Só quando nós fizermos isso, em que nós diminuirmos o nosso valor para colocar o outro em primeiro lugar, nós seremos capazes de servi-lo de todo o coração. E é muito interessante porque dentro do nosso coração reina uma dinâmica de nós sempre procurarmos sermos os maiores, os melhores, ocuparmos os lugares de destaque. Me chama a atenção quando São Luís Maria Grignion de Montfort, no Tratado da Verdadeira Devoção, diz que perante Deus, a Virgem Maria não passa de um átomo. Se a Virgem Maria, com todas as suas prerrogativas, com todas as suas virtudes, ela é considerada um átomo diante de Deus, quem somos nós, então, diante de Deus? E tantas vezes nós queremos nos fazer grandes, queremos nos fazer maiores do que nós somos. E com isso fugimos da nossa verdadeira identidade, fugimos de quem realmente somos nós. Santa Teresa d'Ávila nos ensina que a humildade é andar na verdade, saber quem realmente somos nós, não nos sobreestimando, também não nos subestimando, mas saber quem somos nós perante Deus e perante o nosso próximo. Considerar o outro mais importante do que a si mesmo é o primeiro critério para de fato nós servirmos e servirmos ao próximo de todo o coração. Nesta homilia, nós queremos ser iluminados por Santa Teresinha do Menino Jesus, que nos ajudará a compreender este texto através de uma oração que ela compôs já no seu último ano de vida. Santa Teresinha fez uma oração para pedir a humildade. No início desta oração, ela reflete sobre a humildade de Cristo, que Cristo se abaixou e a vida dele foi uma vida de serviço, e Jesus nos convida a aprender dele, que é manso e humilde de coração. Mas ela diz que Jesus continua ainda nos servindo e Jesus continua ainda se fazendo humilde em cada Santa Missa, quando ele desce do céu para se fazer presente na hóstia santa. E aqui Santa Teresinha nos diz umas coisas assim fundamentais para nós crescermos no serviço e na humildade. Ó meu amado, como me pareceis manso e humilde de coração sob os véus da hóstia branca. Para ensinar-me a humildade, não podeis abaixar-vos mais. Assim, para corresponder ao vosso amor, quero desejar que minhas irmãs me coloquem sempre no último lugar e persuadir-me verdadeiramente de que é este o meu lugar. Suplico-vos, meu divino Jesus,
que me envieis uma humilhação, cada vez que eu buscar sobressair-me às demais. Sei, ó meu Deus, que humilhais a alma orgulhosa, mas dais uma eternidade de glória àquela que se humilha. Quero, pois, colocar-me na última fileira, condividir vossas humilhações, para ter parte convosco no reino dos céus. Nós normalmente brigamos pelos primeiros lugares, pelos lugares mais vantajosos, mais destacados. Santa Teresinha pede a Jesus para ocupar o último lugar e estar certa que esse lugar é o lugar dela. Esta é uma forma sublime de caridade, porque quando nós ocupamos o último lugar e nós renunciamos àquilo que nós gostaríamos de ter, nós damos a oportunidade de que outro tenha em nosso lugar. Esta é uma forma maravilhosa de praticarmos a caridade e assim nós também evitarmos e banirmos para longe de nós todo espírito de competição, de partidarismos, de divisões. Ocuparmos o último lugar. Sermos caridosos para com o nosso próximo. E de fato, isso que Santa Teresinha aqui nos diz funciona, porque eu tenho um exemplo simples e que guardo com muito carinho na minha memória, de uma vez que eu fiz uma homilia justamente sobre esse evangelho e eu contei este exemplo de Santa Teresinha, em que ela dizia que queria ocupar sempre o último lugar porque ninguém iria brigar com ela por causa desse último lugar. E o meu sobrinho, na época, que tinha uns 8 anos, ele estava passando férias na minha paróquia, estava comigo na missa e ele ouviu este exemplo. Passados uns 3 meses, ele voltou à minha paróquia e então um dia eu levei ele na casa de uns amigos para brincar e eles estavam ali brincando e de repente surgiu uma rixa entre eles para ver quem fazia primeiramente lá uma atividade. E eu estava conversando com a mãe de um dos amigos dele e eu, ao longe, ao fundo, ouvindo aquela discussão que estava havendo entre eles. E de repente, o meu sobrinho, eu ouvi quando ele disse: "Não, gente, não se preocupa não vamos brigar mais não, eu vou fazer como Santa Teresinha. Eu vou ficar no último lugar porque ninguém vai brigar comigo por ele." Imediatamente os meninos pararam, ficaram olhando para ele, acabou a briga, acabou a discussão e eles continuaram a brincadeira assim, de maneira cordial. E eu fiquei feliz, claro, né? Porque depois de tantos meses meu sobrinho conseguiu se lembrar de um exemplo que eu dei na missa e ali serviu de uma maneira muito prática para resolver ali uma situação numa brincadeira de amigos. E isso funciona também na nossa vida. Se deixarmos de ocupar e de procurar vantagens para nós e aprendermos a servir mais, a nos colocar no último lugar, a fazer os outros mais importantes que a nós mesmos, nós estaremos no caminho daquilo que Jesus nos pediu e o reino de Deus estará presente em nós. Deus estará reinando em nós quando nós deixamos que o outro ocupe o primeiro lugar e nós nos coloquemos a seu serviço. Que o Senhor nos abençoe e nos dê a graça de viver o seu Evangelho.